Meu nome é Luísa Consentino de Araújo. Eu sou mestranda em Direito e Justiça pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Sou membro pesquisadora do grupo Direito e Literatura, um olhar para as questões humanas e sociais a partir da literatura, o Legentes, o qual é vinculado à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, e o qual é registrado junto ao CNPq. Dando continuidade ao nosso mini-curso sobre a escrita da história do direito, 3 provocações, hoje nós abordaremos a história do direito e a dogmática jurídica. Mas antes, porém, eu gostaria de retomar o percurso que vocês fizeram no curso até então. Com o Guilherme, no eixo 1, que foi o eixo de escrita, vocês tensionaram a historiografia entre representação e narrativa, abordando também a questão das fontes históricas. Com a Júlia, vocês problematizaram o objeto de estudo do historiador nas suas relações entre passado e futuro, espaço de experiência, horizonte de expectativa, e entre pretensão de verdade e ausência de verdades catedráticas. Comigo, agora, nesse eixo 3, que é o eixo do direito, nós vamos abordar as implicações recíprocas entre história do direito e dogmática jurídica, bem como vamos apresentar algumas tendências contemporâneas da escrita da história do direito. De antemão, eu friso que ao final de cada vídeo eu deixo uma listagem de referências complementares, seja que eu citei ao longo do vídeo ou não, mas que são referências que vocês podem utilizar para aprofundar naquele tópico, daquele determinado tema. Mas saliento também que tanto eu, quanto a Júlia e o Guilherme, nós estamos à disposição de vocês, para o caso de vocês quiserem mais referências, tiverem qualquer dúvida, enfim, no que precisarem nós estamos à disposição. Pois bem, passando então a nossa aula, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. O que é a história do direito? Pois estamos a nos demorar na escrita dessa história. Aqui nós não pretendemos explorar a história do direito no sentido de passar do direito primitivo, direito em Roma, direito na Idade Média e na Renascença, o direito na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, ou ainda a história do direito brasileiro e os grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Não é a nossa intenção. Mas precisamos trazer alguma definição para vocês se situarem no que consiste essa disciplina. E aqui já estamos tendo alguns elementos de que é uma disciplina. Com Jean-Louis Alperin, que é um francês, temos que a história do direito compreende um ramo da ciência histórica, bem como um método de compreensão do direito. Sua constituição como disciplina se deu na segunda metade do século XIX, no âmbito da organização universitária na Europa. Após a sua constituição, fez-se necessária a delimitação do seu campo de atuação, considerando matérias de caráter jurídico propriamente ditas e as históricas em geral. Segundo Alperin, inicia-se com a história das instituições e após passa-se ao estudo do direito privado, de maneira que da história das instituições passou-se a dos fatos sociais. Há aqui a ideia de uma continuidade dos dogmas jurídicos. Nós devemos entender, então, no que consiste a dogmática jurídica, esses dogmas jurídicos. Com Kong, ele vai argumentar que a história do direito estuda os ordenamentos jurídicos do passado, ao passo que a dogmática jurídica é a ciência do direito positivo vigente, ou seja, das normas em vigor. Mas é importante nós sinalizarmos que esse termo dogmática jurídica foi desenvolvido na Alemanha no século XIX, na chamada jurisprudência dos conceitos. Tércio Sampaio Ferraz Júnior identifica
três heranças do pensamento jurídico europeu: a herança jurisprudencial dos romanos, a exegética dos medievais e a sistemática dos modernos. Entendido esses pontos, passamos então à questão da nossa aula: a escrita da história do direito e a sua relação com a dogmática jurídica. Coing irá sustentar que a relação entre a história do direito e a dogmática jurídica é complexa. Ambas as disciplinas estão unidas, são ciências autônomas, mas nenhuma delas pode ser entendida sem a outra. O texto História e Dogmática Jurídica de Emílio Betti, por sua vez, objetiva pensar o problema das relações entre história e dogmática. O autor irá tratar, a partir do que denomina de historiografia de grau superior, da função hermenêutica da dogmática, diferenciando-a da empregada pelo jurista para a interpretação histórica do direito, da qual é exercida na interpretação cotidiana. Betti parte do aprofundamento do problema da hermenêutica por autores como Bultmann e Gadamer. Betti vai argumentar ainda acerca de duas questões que são postas ao jurista historiador. Primeira, a relação hermenêutica entre a história do direito e a história em geral, em que há como consequência a história da influência com fases hermenêuticas sucessivas, a interpretatio duplex e a interpretatio multiplex. E a segunda, instrumental de conceitos manuseados pelo historiador do direito para aproximar as suas categorias hermenêuticas. Betti irá sustentar, em síntese, uma reciprocidade entre a interpretação histórica do jurista e a interpretação diretiva da conduta, ambas com respaldo em uma dogmática voltada ao logos das formações jurídicas. Em síntese, nós podemos entender que o direito ele é baseado em dogmas jurídicos, pois visa doutrinar, ensinar através de normas, não dando margem aos questionamentos. Com isso, busca-se trazer segurança jurídica. Assim, nós podemos dizer que trata-se do direito positivo vigente. São disciplinas dogmáticas, por exemplo, o direito civil, o direito comercial, o direito constitucional, o direito penal, o direito processual, entre outras. Essas disciplinas dogmáticas são regidas pelo princípio da proibição da negação, isto é, pelo princípio da não negação, ou, em outros termos, pelo princípio da legalidade, através do qual, cabe a observância à lei, ou nos termos da Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 2, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Retomando algumas questões e aprofundando-as, nós temos que, com o justnaturalismo racionalista e a escola histórica de Savigny, nós temos a formação de uma ciência do direito enquanto dogmática jurídica. Essa ciência jurídica ficou conhecida pela jurisprudência dos conceitos ou pandectística. Nos seus resultados, exerceram maior influência a dogmática a subsunção pela qual subsume-se fatos ao direito a partir de um raciocínio silogístico. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós temos um determinado acontecimento no mundo dos fatos. Determinada pessoa matou alguém. Isso é um fato. Transpor isso para o mundo do direito. Nós temos lá no Código Penal, no artigo 121 do Código, que matar alguém é crime. Então, eu vou fazer um raciocínio silogístico de que essa conduta, esse fato,
no Código Penal, matar alguém é crime. Então, eu vou fazer essa transposição, esse juízo de subsunção do fato à norma. Outra influência é a jurisprudência construtiva, por meio da qual, ainda que não haja norma legislativa aplicável, é possível ao juiz decidir. Ou seja, o ordenamento jurídico ele é permeado por lacunas. Às vezes não há norma legislativa aplicável, mas a partir de uma interpretação no sistema jurídico como um todo, a partir dessas construções jurisprudenciais, é possível ao juiz decidir de modo que há direito aplicável. Por fim, a interpretação objetivista, tendo em vista que o sentido da norma decorre do sistema, normativo que integra. Por fim, com o positivismo jurídico no século XIX, passou-se a essa ideia como a única forma válida de conhecimento científico, de modo que a ciência do direito deve criar métodos objetivos e verificáveis, abstendo-se de valorações. Então, para finalizar, nós podemos entender que essa relação entre a história do direito, ou melhor, a escrita dessa história do direito com a dogmática, é essa relação a partir dessa escrita desse direito positivo vigente, desse direito legislativo, desse direito dessas cortes constitucionais, por exemplo, desse direito produzido pelos tribunais. E nos próximos vídeos, nós procuraremos trabalhar possibilidades para além dessa dogmática, para além dessas narrativas, dessas grandes narrativas que já estão por ora ultrapassadas, buscando caminhos outros, de modo a pensar a história dos textos jurídicos, pensar a história transnacional do direito e pensar também a história da justiça. Muito obrigada e até o próximo vídeo.